Aonde eu vejo isso na minha máquina, né? Aonde eu localizo isso na minha máquina? Pessoal, é o seguinte, se você tem uma máquina com Windows na sua casa, tá? Você vai procurar pela ferramenta prompt de comando, tá bom? Prompt de comando. Vai lá na lupinha, digita prompt de comando e dá Enter. E aí você vai digitar um comando, porque esta janelinha aqui, ela é em formato de texto. O que você vai digitar é ipconfig. ipconfig. Tudo junto, letras minúsculas. E vai dar Enter. Quando você digita ipconfig, ele vai apresentar para você todos esses valores que eu acabei de comentar. Tá? Ele vai apresentar para você o endereço físico, que é o MAC address daquela máquina, olha lá. Ele vai indicar para você o IPv6 daquela máquina naquele momento e vai identificar para você o IPv4 daquela máquina naquele momento. Uma dica que eu dou para vocês é que quando a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, vá lá na sua máquina, procure pelo prompt de comando, ao aparecer a tela em modo texto, digite ipconfig e pressione Enter. Você vai chegar exatamente numa tela como esta que eu estou apresentando aqui para vocês, com todas essas informações. Existe um outro comando que é mais completinho ainda, que vai dar todas, absolutamente todas as configurações, que é o comando ipconfig /all, A-L-L. Quando você fizer isso e der Enter, ele vai dar uma tela muito maior, que inclusive pode dar rolagem, né? Mas com todos os IPs, os MAC addresses disponíveis. Wi-Fi, Bluetooth, túnel, tudo que você tiver na sua máquina, ele vai listar. Então, o comando ipconfig é um comando resumido, que vai dar as informações que a gente precisa. Tá bom? Já o ipconfig /all vai dar todos, absolutamente todos, todas as informações que a gente necessita. Tá bom? Então fica aí como uma prática depois para vocês, localizar o prompt de comando e dar o comando ipconfig e também ipconfig /all. Ok? Professor, mas minha máquina é um Windows, eu não gosto dessa coisa de prompt de comando, né? Legal, fica tranquilo. O Windows também tem, nas propriedades de rede, uma tela de configuração geral, onde você consegue observar esses endereços que eu acabei de falar para vocês. Bom, então ele aparece lá em modo visual, né? Em modo tela, você não precisa ficar dando comando. Mas a gente precisa chegar até ele. Bom? Então, você vai encontrar lá no Windows, né? O endereço IP, no meu caso aqui, IP address, né? Aqui. E logo embaixo, você vai encontrar a máscara de subrede, Subnet Mask, que aqui ele tem 255.255.255.0. Então, são duas possibilidades de visualização. Pelo prompt de comando, ou pelo gerenciador de propriedades de rede, que a gente vai encontrar essa numeração lá. Vai aí da sua preferência. Mas eu já te digo que para redes de computadores, o mais adequado é trabalhar com o prompt. Por quê? Não consome recursos, né? Tanto da máquina quanto da rede. Tá bom? É linha de comando, né? Texto, então, é super tranquilo. Muito bem. Falei aqui de endereçamento automático, de DHCP, de tudo mais. Mas vamos imaginar hipoteticamente que você está lá numa rede que não tem servidor DHCP, que você não quer atribuir automaticamente os IPs por alguma razão. Pessoal, é possível se fazer um endereçamento de forma estática, manual. Tá? Você, o técnico de rede, o técnico de suporte, vai de máquina em máquina fazendo estas configurações aqui, digitando estes endereços. Tá? O IPv4
é facinho, né? Dá para você digitar, porque são poucos números que você vai digitar. O IPv6 já é um pouquinho mais complexo, né? A gente já tem mais informações aqui para trabalhar. Bom, então fiquem aí tranquilos, que a gente vai detalhar isso com muita propriedade lá nos exercícios, tá bom? Além do endereçamento IP e da máscara de subrede, a gente também tem outras informações nessa mesma tela, tá? No nosso caso aqui eu tenho Default Gateway e DNS Server. Então, vamos lá. O que é Gateway, né? Gateway é o roteador que essa máquina vai conversar. Bom, então ele tem aqui um endereço. Esta máquina vai conversar com um roteador. E DNS é aquilo que eu já expliquei para vocês, né? Aquele servidorzinho que vai substituir números por letras. Pode ser que você tenha isso na sua rede ou não, tá bom? Se você for fazer a configuração do IPv6, você vai entrar com o IP, tem esse campo aqui ó, de tamanho de prefixo de subrede, e depois eu vou explicar isso aqui direitinho para vocês, tá bom? E o gateway aqui também, ó, com o endereçamento IPv6, tá? DNS Server também com IPv6. Lembrando, ó, se a sua rede optar por endereçamento estático, você vai ter que ir de máquina em máquina fazendo essa configuração. Ah, minha rede tem 50 máquinas. Você vai ter que fazer isso em 50 máquinas, manualmente, tá bom? É por conta disso que a gente tem um outro tipo de endereçamento chamado endereçamento dinâmico. Que aí, ao invés de você digitar aqui nos espaços, você clica aqui na caixinha de cima para obter o IP automaticamente. Então, quando você liga a máquina, ela vai automaticamente procurar um servidor DHCP e ela vai preencher tudo isso aqui para você automaticamente. Tá bom? Ah, mas se tem o DHCP, por que eu vou querer ter um manual? Há casos em que você precisa, sim, configurar manualmente. Tá bom? Agora, uma diferença, tá? Uma diferença importante. Numa rede configurada com IPv4, se houver uma falha, se houver um erro, e aquela máquina não conseguir localizar o servidor DHCP, e ela estiver procurando um para ter o IP, o IPv4 assume um endereço genérico que o próprio Windows atribui. Tá? Então ele vai assumir lá automaticamente o endereço IP. Esse endereço IP que o Windows te atribuiu, ele não permite que você navegue na internet, mas permite que os computadores da rede local se enxerguem, conversem entre si. Bacana? Se a sua rede for configurada só com o IPv6, não vai ter jeito, essa rede vai parar totalmente. Porque o IPv6 exige ou um servidor DHCP ou a configuração manual. Tá bom? Então, há uma diferença de funcionamento. O IPv4, quando falha o servidor DHCP ou quando alguém esquece de conectar o IP manualmente, o próprio Windows vai gerar um número IP e vai conectar esses computadores na rede. Repito, não permite que você navegue na internet, mas permite que a rede local funcione com limitações, mas ela funciona. Se a sua rede for só IPv6, por uma questão de configuração, não tem jeito, para tudo mesmo. Porque o IPv6 exige ou a configuração manual ou a configuração por DHCP. Ok? Então, é uma diferença, tá? Como é que a gente projeta uma rede? Pessoal, você vai escolher os componentes e vai fazer o desenho dela. Quem vai conectar com quem? Qual é o endereço IP que eu vou usar? Vou usar IPv4? Vou usar IPv6? Da forma como você preferir. Bacana? Esta configuração tem que sempre prever ampliações. Por quê? É comum que você crie uma rede para 10 equipamentos
E no mês seguinte você tenha mais 2, mais 3 equipamentos para conectar. Então o projeto de rede, ele é sempre feito visando ampliações futuras, tá bom? Você vai selecionar o tipo de NIC adequado para cada equipamento, se esses equipamentos vão usar cabo, fibra, wireless, se eu vou ter que colocar adaptador, então tudo isso vai estar dentro do seu projeto de rede. Além disso, né, quando você instala um adaptador de rede novo, você precisa configurar. Hoje, né, nós temos muita sorte que os sistemas operacionais das últimas versões, né, eles vão fazer essa configuração para nós de forma absolutamente automática. É o tal do plug and play, que a gente já falou lá no capítulo 2, no capítulo 1. Então você pega uma placa de expansão, coloca na sua placa-mãe, liga a máquina, quando o sistema operacional Windows for carregado, ele vai tentar reconhecer essa plaquinha de expansão, tá bom? Muitas placas-mãe já têm incorporados a placa de rede Wi-Fi ou a placa de rede Bluetooth, mas sempre tem a placa de rede para cabo. Bom, então é algo que você precisa ficar atento dentro do seu projeto de rede, né? Eu tenho computadores que estão conectados no cabo, mas a minha rede toda vai ser transformada para wireless. Então você vai ter que fazer esse processo de máquina em máquina, ok? Celulares também têm endereços IP, tá? Também têm endereços MAC address. Também precisam de máscara de subrede. O que acontece? Quando você coloca o seu celular no Wi-Fi, ele automaticamente busca essas configurações lá do roteador. E aí preenche automaticamente. O celular não é comum que você configure manualmente. Não é comum. Tá bom? Mas ele tem essa opção de configuração manual. Então você também pode fazer isso da forma como você preferir ou necessitar. Celular também tem. Tablet também tem. Smart TV também tem. Tá bom? Qualquer dispositivo que se conecte a uma rede tem as duas opções. Tá? Bacana, escolhi os equipamentos, fiz o desenho, já defini se eu vou trabalhar com IP automático ou manual, conectei todo mundo, liguei todo mundo, e aí como é que eu testo? Existe um comando lá dentro do prompt de comando de novo, que é o comando ping, tá bom? Este comando ping vai informar para a gente se os equipamentos estão corretamente conectados, se eles têm endereçamento IP válido e se tudo isso está funcionando. É um protocolo, tá bom? É um protocolo chamado ICMP, que tem dentro dele, ou seja, é parte dele, o comando PIN. Tá? Lá nas simulações do Packet Tracer, a gente vai testar bastante isso para você poder entender, tá bom?